dia, gente. Hare Krishna. Que bom estar aqui com vocês de novo. O mestre Ditinho agradeceu a paciência de vocês. Eu troquei um horário hoje para ver se ele fica mais tranquilo durante os estudos, que às vezes ele fica com fome, ele fica gritando. Daí eu fico atordoada também, obviamente, né, já que ele não tá com a mãe ao lado. Então cada grito que ele dá, eu me teletransporto para dentro da baia dele. Então não vou tentar realinhar aqui os horários, mas amanhã eu faço de um jeito que eu acorde um pouco mais cedo para fazer isso. Mas só quis avisar que a gente acabou atrasando um pouco o começo do estudo. Obrigada pela paciência. Vejo que a Monique chegou bem em casa e revejo aqui todo mundo querida e querido, Carlos também aberto, com a câmera aberta e outras pessoas por aqui. Feliz que a gente está aqui juntos e juntas de novo, começando essa semana. Eu trago um tema hoje que eu tenho a impressão, por fato, que a gente vai desenvolver ele talvez por esses 5 dias, que fala sobre vitalidade, fala sobre sopro, fala sobre Hanuman, fala sobre Vata, fala sobre a gente desconstruir. Vata tem um lugar na nossa fala tão importante quanto karma. Por que isso? A gente geralmente usa a palavra karma de uma forma pejorativa, sem entender exatamente o que ela significa, e a gente, através da Bhagavad Gita, tem refletido um pouco mais sobre isso. Karma sendo ação, karma sendo também um movimento que gera consequência, karma no contexto do que é o serviço, seva, que envolve karma, mas que tem outra intenção. Então, karma e vata são palavras que a gente precisa desconstruir os aspectos pejorativos. E aí, falando de vata, a gente fala de sopro. Para falar de sopro, a gente fala de vayu. Vayu, na Ayurveda, tem o mesmo princípio, é o vento superior, mas tem o mesmo princípio de sopro. Quando a gente fala de Vayu, é a primeira divindade, ela é cultuada junto com Indra, que é o deus dos deuses. Então, lembra que no hinduísmo, tudo é Deus. E aí a gente vai entrar, tem o Deus que abençoa as entradas, então é Ganesha. Vai sair, tem Yama, tem o Deus que abençoa as saídas. E isso faz com que a gente... em vez de pensar que são muitos deuses e que a gente está fazendo alguma coisa que de repente é cultuando muitos deuses, a gente tem no nosso coração que a gente está cultuando um único Deus, em tudo e em todos. Então, se a gente trouxer isso para a nossa mente, para a nossa consciência, fica muito bonito, porque você cria uma reverência que num primeiro momento pode parecer... uma grande encenação quando a devoção não está, mas à medida que você vai praticando esse olhar, essa encenação, ela cede para esse lugar do coração onde realmente a gente consegue enxergar Deus em ação. Só que para isso é um cultivo diário, é uma paciência diária para essa terceira visão abrir, para a gente voltar a sentir. Vocês já notaram que muitas vezes para as pessoas sentirem, elas precisam de grandes paixões? Porque elas não conseguem sentir no sublime, no sutil? Quantos casamentos e relações, inclusive de amizade, inclusive de sociedade, terminam depois das paixões iniciais? Quantos projetos não terminam depois das paixões iniciais? Porque não se sustenta um amor de sensibilidade, um amor que perdura em algo que é mais suave. Então a gente precisa trazer tudo isso junto para entender um pouco melhor como que tudo isso costura na gente, como a gente desconstrói os aspectos de vento, de Indra, de Vayu, de sopro, de vitalidade, de respiração, que a gente tem falado muito também, para entender como a gente tira melhor proveito disso e reverencia. Reverencia o quê? Inclusive os ventos como Deus, os ventos como divindade, os ventos como divino. Então, de novo, Vayu, primeira, e tem a ver com sopro. Quando a gente fala de sopro e filho desse sopro, a gente tem 2 muito grandes e muito importantes, que no Mahabharata a gente estudou um deles, que é Bhima, e quando no Mahabharata a gente estudou, quando Bhima se encontra com o irmão, a potência que foi aquilo, que foi Hanuman. Então esses 2 são grandes filhos de Vayu que a gente tem.
que são desse sopro, desse vento, disso que carrega a própria vitalidade. Por que eu falo de desconstruir? Porque a gente usa karma de uma forma pejorativa, mas tem outra palavra que a gente usa também de forma pejorativa, trazendo esses conceitos da Ayurveda. Ah, você é muito vata. Ah, hoje eu tô muito vata. Hoje a gente usa o vata de uma forma pejorativa, como se vata fosse menos. Tanto é que as pessoas que têm predominância em vata, elas quase pedem licença para falar. Porque é como se fosse, não, eu sou vata, ou seja, não, é sempre alguma coisa como, putz, eu não tenho memória, putz, eu vou ficar fora do chão, putz, é sempre como se tivesse licença para eu existir. E, gente, lembra dos primeiros deuses, sopro, vitalidade, olha a importância que tem isso. A gente tem 5 ventos predominantes no corpo, que a Ayurveda estuda muito bem em detalhe, inclusive para diagnosticar. Quando a gente fala de inspiração, a gente está falando do principal deles. Então, olha a importância que isso tem para a gente. A gente está falando de grandes divindades, como Hanuman e Bhima. E aí vamos trazer Hanuman? Hanuman como o exemplo de devoto que a gente tem. Hanuman representa a mente. Essa inspiração, esse primeiro vento do corpo, quando ele vem, ele chega trazendo um movimento que vem para o coração, tórax, óbvio, os pulmões, e também a mente. Quando a gente fala de Hanuman, a gente está falando de um perfeito devoto que representa a mente, o que faz sempre a gente pensar que a cabeça não é, por conseguinte, o mestre. Percebem como existe tanta beleza e profundidade no hinduísmo que é quase um desrespeito a gente tratar qualquer uma dessas palavras e conceitos de forma pejorativa, como karma. Você é meu karma, fulano é um karma meu. Pode ser um karma muito bom. E da mesma forma, o vata, eu gostaria que a gente tivesse um pouco mais de respeito por ele no nosso corpo, inclusive. A gente, mulher especificamente, daí para os homens entenderem um pouco melhor a gente também, a partir da menopausa a gente começa a tocar essa realidade de vata, então ele se agrava. Agora ele se agrava por quê? Porque a gente está desregulando? Não, a gente está envelhecendo. A gente está se renovando em lugares que antes não aconteciam. Qual é a renovação que acontece na menopausa e quando o vata fica predominante? Certos ares e ventos e sopros não vão mais para gestar para fora, e sim vêm para o interno íntimo da mulher. Então é um momento de grande empoderamento na mulher. Dentro da cultura maia, geralmente a menopausa, também se a gente for pensar por estatística e números, a gente está falando de uns 50 anos ali, um pouco para frente, um pouco para trás, certo? Justamente nessa fase, dentro da cultura maia, a gente marca o final de um ciclo e o começo de outro grande ciclo. E dentro dessa passagem, aí tanto para homem quanto para mulher, a gente tem uma entrada na maturidade. Então, certas coisas que provocavam a gente antes, a gente olha e diz, já te conheço. Não é assim? Porque por menos que a gente esteja empenhado em crescer, a vida, a gente cabulando aula ou não, a vida assegura que a gente cresça. Então, mesmo que a gente fale assim, não quero ir nessa aula, você foge. Você fala, não quero lidar com isso, não tem problema nenhum. A vida vai colocar na sua carinha até você aprender. Não é desse jeito? Eu não queria aprender isso. Tá encarnadinho, não tá? Então, basicamente o mantra é se vira. Ou seja, esse é um mantra que a vida amorosamente coloca para nós. Então, eu só quero trazer aqui nesse início, nessa introdução, dessa reflexão que a gente vai ter de novo toda semana. E por quê? Porque a gente precisa entender vata no corpo. Entender para quê? Para acolher. Porque são ventos que sopram e não é alguma coisa ruim. Da mesma forma que a gente fala do uso de ferramentas, o uso está sempre na sua mão. Então, como você vai usar depende da sua consciência. E a sua consciência está intimamente ligada à vata. Muito se fala do kapha, o kapha é super amoroso, o kapha é bondoso, o kapha é... O agravo, ou seja, quando o kapha desregula na Ayurveda, você tem uma pessoa letárgica que não sai do lugar. Você tem uma pessoa atolada, uma pessoa que não se move, ela fica pesada. E aí o que acontece? A gente vira e diz assim,
não porque Vata é ruim e o Kapha bondoso, querido, olha que coisa maravilhosa. E aí a gente pensa, olha como a gente, por tratar as coisas no raso, não entra na profundidade, qualquer coisa, boa que seja, em excesso, toma cuidado. Porque o que define remédio e veneno é justamente a dose que a gente coloca. Então, presta atenção para a gente não cair num lugar onde a gente fala, isso é muito Vata, eu estou muito Vata. Se você está muito Vata, lembra, e a gente está no horário Vata agora, até às 6 da manhã. Das 2 às 6 da manhã a gente tem predominância em Vata. E o que é bom em Vata? Meditação, estudo, intuição. Então, quando a gente entrar nesse lugar Vata, presta um pouco de atenção no seu coração, que a gente não está falando de algo negativo. A gente está falando de um dos ventos, do sopro enquanto vaio. A gente está falando de uma divindade. A gente está invocando seres que falam a respeito de devoção, que dão exemplo para nós de devoção. A gente está falando de sopros no corpo que correspondem a movimentos. A gente está falando a se mover na vida. Quando a gente vai para Bhagavad Gita e Arjuna começa a falar, bom, então não quero lutar, quero ficar aqui, quero meditar, quero isso, quero aquilo, Krishna fala para ele, a ação é superior do que inação, do que a inatividade, né? Ele pede a inação, no sentido da gente estar em presença. Mas ele diz, haja, não é assim? Então, se a gente for colocar as palavras de Krishna em Vata e Kapha, Krishna está falando o quê? Vata é essa ação. Quando a gente coloca na ação da vida, ou seja, como a vida se manifesta, num primeiro momento, na sabedoria dela, ela joga pra gente o Vata bem no comecinho, daí vem o Kapha predominante. Porque o Kapha precisa fazer a criança aterrar, o espírito aterrar. Ele desenvolve, o excesso de Kapha engorda, por exemplo, então cresce. Aí a gente vai para uma fase Pitta, que a gente tem muito fogo. Fogo para quê? Para agir, para construir, para de repente para criar um filho, para começar uma relação, para manter uma relação. Não é assim? Ou seja, naturalmente a vida colocou isso para nós como uma forma da própria vida se ajudar através de nós. E aí você criou seu filho, você teve a sua relação, você lutou para construir o seu negócio, para se manter trabalhando para alguém, ou para estudar, ou para... Você tem a sua história. E Pitta estava ali. Aí com o tempo Vata começa a ser predominante. E tudo bem. Porque se a gente não entender esses movimentos, o que acontece é que a gente fica nessa história de, por exemplo, vamos fazer reposição hormonal? Por exemplo, na menopausa? Sim, pode ser um caminho. Mas será que é caminho para todas as mulheres? O que a gente está alterando com isso em termos de psique? É uma pergunta que eu faço para vocês e que eu tenho feito para mim. Eu tenho tido essa discussão com uma amiga que fez reposição e ela notou outras coisas que não foram só, ou seja, tá bom, eu vou fazer a reposição porque tem uma estatística que fala dos ossos e de... Tudo bem, ou seja, tem seu lugar. Aí tem uma estatística nos Estados Unidos de 1 entre 3 mulheres que estouram a bacia. Mas quando a gente tive essa discussão com outra pessoa desse círculo monástico, quando a gente pega monjas que estão meditando, por exemplo, longos períodos de tempo, que passaram por menopausa, que passaram por toda a vida, todos esses ciclos da vida, a gente não vê essa estatística real, a gente não vê nos conventos que 1 a cada 3 tem a bacia quebrada. Então, o que a gente consegue pensar? Que, na verdade, a gente tem um estilo de vida que propicia que a gente envelheça com certas dificuldades, mas que isso não tem a ver diretamente com a gente entrar numa fase Vata, fazer a reposição hormonal e de repente achar que o Vata vai se equilibrar e que a vida, então a gente vai retardar de uma forma que a gente não envelheça ou permaneça jovem por mais tempo. Será que em vez da gente pensar em ser jovem por mais tempo e aí colocar muito Pitta numa fase Vata, lembrando que nessa fase da vida a gente deve intuir inclusive o que vem depois? Essa grande aventura que a morte é e que a gente começa a ver se aproximando de nós como uma revelação. Será que se a gente ficar invertendo isso tudo, será que a gente vai compreender a profundidade da vida? Será que se a gente viver no inverno querendo crescer uma semente, será que a gente vai encontrar a sabedoria do pousio e do silêncio que esse mesmo inverno traz?
a força que está nas raízes, na seiva, e que precisa prevalecer nos outonos e nos invernos da vida. O que eu estou trazendo aqui como essa introdução, primeiro de tudo, é respeito por Vata, respeito pelos ventos, respeito por essa divindade, respeito por Hanuman, respeito pela sua inspiração, respeito pela sua vitalidade. A vitalidade, a força da respiração, quando a gente senta, por exemplo, para meditar em certas, especialmente quando a gente fala desse tantra tibetano, quando a gente fala de certos métodos de aceleração dentro do que é o caminho espiritual, de aceleração quando a gente se decide realmente e certas reflexões são colocadas para nós, se a gente não consegue manter a respiração, se a respiração ficar fraca, que é o que é justamente essa inspiração, a pessoa tem dificuldade para inspirar, para expirar, para se manter respirando, então a respiração fica como se fosse bem rasinha, e isso reflete o que dela, na vitalidade. Aí a gente acha que Vata é ruim, e daí a pessoa desregula e não consegue se mover. Kapha é bondoso, é querido, sim, mas o Kapha, quando ele fica atolado, ele pode ser um caminho para depressão. Então, toma cuidado para que a gente, de novo, não use todos esses conceitos de uma forma rasa, como eles têm muitas vezes atingido o Ocidente, e a gente não ter um respeito por algo que é tão importante para nós, quanto os ventos que são criadores, porque no começo, esse sopro, esse Om, essa expiração é um vento. Quando a gente fala dessa inspiração, é o começo da nossa vida. Quando a gente fala desses ventos se moverem, quando a gente fala das fases da nossa vida, quando a gente começa a ver esses ventos no nosso corpo, mas a gente também vê na nossa mente como intuição, como um espaço que a gente está mais aberto e aberta para poder meditar. Então, eu queria, primeiro de tudo, nesse começo de semana, onde a gente está lançando aqui os temas, que agora a gente tem um outro estudo, que é também importante, mas é mais a nível terapêutico, para abrir essa semana de reflexão, eu só queria que a gente pensasse em Vata com respeito, no ar, em Vayu, no sopro com respeito, e que a gente trouxesse esse respeito na nossa respiração. Então, o primeiro lugar que você reverencia Vata é na sua inspiração. Se a sua inspiração fosse um ato de devoção, como que você se diria devoto ou não dessa divindade que sustenta humildemente, sem grandes alardes? Porque se a minha inspiração é um ato de devoção, eu vou tomar cuidado com ela. Eu vou de alguma forma querer absorver a força que existe através daí. Eu vou querer de alguma maneira fazer de uma forma respeitosa com essa prachada, como se diz também, ou seja, como que é que eu receberia isso? Então, eu quero, num primeiro momento dessa introdução, que a gente tenha no dia de hoje esse olhar. E quando você se disser muito Vata, quando você se encontrar muito Vata, porque a gente passa por períodos, né? Como eu comentei, das 2 às 6 da manhã Vata. A gente passa por períodos. Então, quando a gente se notar assim, talvez seja difícil para alguma atividade, sem dúvida, mas é mais fácil para a gente intuir. Então, talvez nesses momentos, se coloca mais em meditação, se coloca mais em silêncio, se coloca mais para rezar, para você fazer uso de Vata e não você lutar contra uma força que pode te soprar a favor da vida, desde que você permita. Ah, não, mas muito Vata é ruim. Muito de tudo é ruim, meu bem. Se você tomar muito de um chabém, você vai ter diarreia. Então, não adianta a gente pensar que quanto mais é melhor. O quanto mais é melhor é essa mente que quer acumular. É essa mente que de alguma maneira foi condicionada, e de alguma maneira, porque a gente nem sabe como isso acontece, porque é ao longo da nossa vida, de alguma maneira entendeu de que o que eu encontrar de bom, então eu preciso tomar aquilo mais e mais e mais e mais e mais, inclusive para acumular, que é uma forma de roubo, quando eu tenho mais do que eu preciso. E aí a gente viu já que isso causa uma certa ansiedade, porque eu tenho medo de perder.
Primeiro eu quero guardar, porque eu não confio que eu vou receber de novo. Aí eu tenho medo de perder e eu entro numa forma de cobiça quando o outro tem mais do que eu. Então, prestem atenção. A gente precisa prestar atenção na nossa vida e mudar um pouco a forma como a gente tem recebido a vida, tantas vezes de uma maneira rasa. Não deixa que esse raso que atingiu a gente enquanto humanidade possa colocar as coisas que são profundas em um lugar que a gente poderia dizer que a gente até as profana, porque a gente tira essa sacralidade do que é profundo, do que atravessa, do que vem para ensinar. Então, quando a gente de novo se pegar nesse vata, pensar, nossa, agora eu estou num momento mais propício para meditação. Agora eu estou num momento mais propício para intuição. Agora outra vez, agravou vata. Cuidado. Agora o mesmo cuidado de quando agrava kapha, de quando agrava pita. Não é alguma coisa que a gente possa olhar e dizer assim, aqui é melhor, aqui é pior. Depende. Qual é a fase da sua vida? Porque de repente na velhice, agravar pita é uma coisa. Porque você imagina você ter pouca vitalidade e queimar essa vitalidade. Agora, de repente, num momento outro da sua vida, aquele que seria agravo em outra fase, é justamente o que a gente precisa para se mover ou para se curar. Então, vamos ter a sabedoria para usar o que chega e perceber no nosso dia a dia como que a gente tira o melhor dessas situações. E o melhor dessas predominâncias, e o melhor desses elementos. Mas primeiro de tudo, vaio, sopro, divindade, Hanuman, Bhima, inspiração, tórax, mente, intuição, concentração, meditação, sutil, sublime, menopausa, velhice, porta de saída, morte, ressecamento do corpo. Mas vamos olhar com um pouco de respeito para tudo isso, porque se a gente fala também de vata, nesse lugar de que tantas vezes vem, a velhice também vira algo que eu não quero olhar, porque a velhice é esse vata. E você vê como tudo cruza dentro da gente, percebe que tudo cruza dentro da gente com esse etarismo que a gente vive na nossa sociedade, essa sociedade etarista, que depois de certa idade, então a gente vence, a gente não tem mais validade. Um elogio é a gente falar que parece jovem. Então quer dizer que se eu pareço a minha idade, não pode. Nossa, você está tão bonita, está parecendo mais jovem. Peraí, ou seja, eu estou bonita porque eu pareço mais jovem? Eu não posso ser bonita na minha idade. Você não pode ser bonita na sua idade. Você não pode ser bonita na sua idade. Entendi. Beleza também tem validade. Entendi. Não me falaram, mas enfim. Então, percebam isso e vamos desconstruindo isso dentro da gente, porque daí a gente consegue silenciosamente educar outras pessoas, educar as crianças, os adolescentes, fazer as pazes com a nossa velhice, fazer as pazes com a menopausa. A gente muito fala de mulheres que menstruam e que tem vergonha de comprar. Na minha época era muito comum, não sei como que tá agora, vocês por favor falem, mas provavelmente ainda vai no mesmo lugar, porque ainda mais com essa onda de feminicídio, de ódio contra a mulher, ou seja, comprar absorvente já é quase uma ofensa, né? Você tem que esconder o absorvente, pelo amor de Deus. Tenho certeza que ainda hoje, né? Aí a gente não fala da vergonha da menopausa. E aí, óbvio, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem pouca informação para conseguir recolher dos processos de velhice. A gente não sabe, porque as mulheres passaram isso sozinhas, sem poder falar. Imagina lá para trás, a gente está sendo das primeiras gerações a começar a falar abertamente sem ser queimada em fogueira. Então, essas informações não existem. Mas quando a gente traz tudo isso à tona e a gente se permite esse estudo e os homens que estão no círculo se permitem entender um pouco mais das fases e eles também vão passando pelas próprias fases, a gente começa a equalizar isso. E tudo isso tem a ver com vento, com sopro, com os movimentos da vida. Vata também é movimento. Movimento é superior, se move, luta, levanta.
Então, para essa introdução, e daí a gente vai indo por esses temas todos com um pouco mais de profundidade, em 1 dia, 2 dias, 3, 5 dias, mas é um grande tema, o sopro, e inspira a vida para dentro de você. Quando você se negar a essa inspiração, quando você respira curto, quando você prende o ar, é como se houvesse uma insegurança. Se eu soltar, eu não sei se vem. Segurando, eu controlo. A vida não te vence? É igual quem tenta se suicidar prendendo o ar. Eu vou tirar minha vida. A vida vai te vencer. Concorda? Então, essa falsa sensação de controle, segurando a inspiração, não vai levar a nada. Reverencia esse primeiro sopro. Então, hoje, durante o dia, imagina que no altar do seu coração, a primeira oferenda, que geralmente vai para vaio, porque é quem sustenta, quem traz a inspiração, quem permite a vida, a primeira oferenda que você coloca no altar do seu coração é a sua inspiração. E você pode fazer isso durante todo o seu dia, de forma consciente. E aí, cada vez que você for pensar, quem tem um pouco mais de intimidade com a Ayurveda, ou não sei, falar, eu tô muito vata, vata. Dá um passo para trás e trata a vata com respeito. Porque vata é a representação de um grande Deus, de uma grande divindade, responsável pela sua inspiração, responsável pelos ventos no seu corpo, responsável pela velhice, esse momento tão bonito de discernimento, de maturidade, onde a gente perde as inseguranças, onde os medos não têm mais a força que eles tinham na juventude, onde a gente consegue andar com passos firmes, mesmo para atravessar o fogo. E aí, como a gente pode dizer que isso é pequeno? Introduzimos assim o tema. Muito agradecida, e agradecida também pela paciência para o ditinho. Amanhã eu me organizo melhor com os horários para a gente não atrasar tanto o começo. Vou pedir para a gente alinhar a coluna. Essa é uma boa introdução para a gente começar o tema. Deixa eu ver quem está aqui com as câmeras abertas. Sim. Opa. Então, que bom. Muito agradecida. E seguimos, então, com essas reflexões e observações. Lembrem, a primeira oferenda é a sua inspiração. Coluna ereta. E na coluna ereta, você vai abrir o maior espaço possível na sua região abdominal. Isso significa que você não vai colapsar o centro do seu corpo. Para não colapsar o centro do seu corpo, você precisa ter alguma firmeza nessa mesma região abdominal e na paravertebral, especialmente da região da lombar. Isso vai permitir que o seu diafragma se movimente com mais liberdade. Conforme você vai ganhando uma consciência corporal maior, você pode escolher travar o bandha, o selo da base da sua coluna, e também levemente o bandha da sua região abdominal, para que a sua inspiração consiga expandir mais o seu tórax e provocar maiores insights, assertividade na intuição e abertura da terceira visão. Existe também um vento ascendente no seu corpo, que é responsável pela sua força de vontade. Então percebam que a tua inspiração e o exercício da tua respiração não são meramente para que você consiga tolerar a sua presença, para que você estreite uma relação de amizade com você, mas também para que você possa cultivar o movimento saudável, a força de vontade, a fala,
A forma como você se comunica também tem ligação com esse vento, com esse sopro, ligado também no início à tua inspiração. Quando a morte chegar, algo que você vai perceber é que os ventos vão te escapar. E mais difícil é a inspiração. O corpo não só resseca, como ele esfria. É importante que você saiba. É importante que aqui e agora você entenda o seu corpo. Para que, como um carro, quando ele começar a falhar no movimento de saída, o vata em você não desespere a sua mente, e sim seja uma ferramenta de transformação através de intuição, insight e meditação, para a gloriosa saúde da sua alma, desse corpo efêmero e momentâneo. Respirando nessa firmeza, dessa coluna, dessa abertura, desse espaçamento na sua região abdominal. Percebe nos próximos momentos a firmeza que você necessita, a firmeza que você precisa para usar os ventos a teu favor. Que bons ventos soprem a sua embarcação. E como esses ventos soprariam a sua embarcação se essas velas da sua embarcação não estivessem estendidas. Estende, portanto, a sua coluna. Pratica essa firmeza para saber navegar os mistérios da vida. Sem medo de tempestades. Você é a condutora e o condutor. Você deve conhecer todos os aspectos e usá-los a seu favor. A seu favor para que o seu veículo opere funcional e assim você aspire através dele realizar o trabalho que te foi confiado. Esse trabalho que é propósito que te foi confiado precisa ser nutrido também pela sua força de vontade para se mover sempre na direção da concretização dele. Se os ventos, se o sopro não for conduzido de forma a seu favor, a força de vontade em si se perde. Canalizar os ventos é tão potente quanto lidar com o fogo. E com a sua terceira visão, enxerga essa potência dos ventos
nas tempestades, nos tornados, nos redemoinhos. Enxerga a potência do vento, no prana, na vitalidade, fazendo crescer, florescer. Enxerga a potência do fogo, capaz de aquecer e também de queimar. E dessa mesma forma, enxerga a potência da terra, capaz de fazer germinar e capaz de comer inteiro um corpo. Enxerga a potência das águas. O profundo e escuro oceano, o inconsciente, o mistério. E também as ondas, as marés. Nada é pequeno no universo inteiro. Nada é desnecessário. O que faz pensar que você seria? Se levanta dentro de você e aceita esse vento que te move. E como condutora da tua embarcação, usa esses ventos a teu favor. Para se conduzir rumo ao propósito que te foi confiado. Para isso, firmeza interior. Inspira com uma compreensão maior disso que adentra você. É a própria divindade te soprando vida. Faz bom uso dessa vida nesse dia que amanhece agora. É um golpe de misericórdia para que você continue, especialmente nos lugares que você quis desistir, colocando em risco o propósito que te foi confiado. Essa grande divindade te sopra a vida de novo. Recebe e agradece. E faz bom uso dessa força. Com a firmeza necessária para atravessar o que for, para que esse Deus em ação seja reconhecido nas suas ações. Namastê, abrindo os olhos. Agradecida, queridos, queridas. Se espreguicem nesses próximos 3 segundos. Vou trocar o link. Seguimos com sapatinhos vermelhos. Vamos ler o conto. E aí eu fecho com uma reflexão breve. Mas é importante a gente conhecer o conto inteiro. Muito agradecida. Já troco o link ali. E, por favor, reverencie Vata. E tragam para sempre a consciência de que não existe nada pequeno no universo. Nem você. A gente é pequeno só quando a nossa vida serve só a gente. A partir da hora que a gente abdica disso, a gente segue pequeno, mas a força torna cada um e cada uma grande para o serviço que essa mesma força demanda de nós. Então, por favor, se lembrem disso e continuem. O mundo precisa da sua força e não da nossa covardia,
da gente se esconder, da gente fugir. Se mantenham firmes, por favor. Namastê.